Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Então, muito bom dia a todos. O pessoal que está chegando aí no nosso webinar, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Tá? É um prazer ter todos vocês aí conosco, né, nessa manhã. Para quem não me conhece, eu sou o André Medea, da Widerge, sou responsável pelo mercado brasileiro da Widerge. Eu acho que o objetivo do nosso encontro hoje ele é muito claro, tá? É discutir como transformar a experiência do cliente no setor de utilities, saindo de processos separados, fragmentados, para um modelo one-stop shop, ou seja, tudo no mesmo lugar. É um ciclo de vida 100% digitalizado. Nós sabemos que o mercado exige velocidade, segurança e, acima de tudo, uma jornada fluida para o cliente final. Para enriquecer essa discussão de hoje, a gente tem um painel de especialistas que vivem esses desafios na prática. Tá? Então, eu gostaria de dar muito boas-vindas aos nossos convidados. Primeiro, ao Fabrício Duarte, da AIGLP. Muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pela tua presença. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Também fico muito feliz de convidar e agradecer a presença, claro, da Fernanda Pessoa, da Ultragaz. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E também ao Felipe Basílio, da Copa Energia. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, André. Obrigado, pessoal, pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado a todo mundo também aí pela presença nessa manhã. Vai ser ótimo passar esse tempo aqui com vocês. É isso aí. Acho que vai ser bem enriquecedor para todo mundo, para a gente que está fazendo e para quem está assistindo, com certeza também. Então, só passar para todo mundo uma breve agenda do nosso encontro. A gente vai ter uma apresentação da IGLP, depois eu vou apresentar para quem ainda não conhece a Widerge, e depois a gente vai passar para a nossa conversa com o Felipe e depois com a Fernanda. E no finalzinho também, a gente vai ter uma sessão breve de perguntas e respostas. Então já peço quem quiser, conforme vai passando, tem o campo de perguntas, pode ir mandando perguntas diretamente nesse campo, a gente vai escolher o que o nosso tempo permitir para ser respondida, e as perguntas que não forem respondidas ao vivo e forem identificadas para a gente conseguir também responder pessoalmente, a gente vai tratar de responder ali, passar por e-mail que vocês deixaram no cadastro do webinar, a gente responde para vocês diretamente, tá bom? Então, puder deixar identificado de quem que é a pergunta, a gente dá seguimento nas respostas. Então, acho que para começar, pedir para o Fabrício se apresentar, mas acho que todo mundo já conhece o Fabrício, e falar um pouquinho sobre a GLP para a gente, por favor. Bom, muito bom dia a quem nos acompanha hoje. Mais uma vez, André, muito obrigado. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao Widerge pelo convite, por participar dessa conversa, que trata de um tema tão atual e relevante para a nossa indústria. É também um prazer compartilhar esse painel com a Fernanda e com o Felipe, profissionais gabaritados que acompanham de perto a transformação digital do setor e que, sem dúvida, darão contribuições muito valiosas para esse debate. Eu não vou me apresentar com a IGLP, vou mais colocar uma visão da IGLP sobre o tema, porque na IGLP, por sermos uma associação regional, reúne empresas da América Latina toda, nós temos o privilégio de observar as diferentes realidades de mercado da região. Então, essa posição nos permite identificar tendências, comparar experiências e perceber movimentos que muitas vezes passam desapercebidos quando olhamos apenas um país ou apenas uma empresa. É justamente essa perspectiva mais ampla que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Quando pensamos em inovação, é comum imaginarmos produtos completamente diferentes que conhecemos hoje. Coisas disruptivas, que é a tendência, né? E talvez seja justamente essa expectativa que faça algumas pessoas acreditarem que o setor de GLP evoluiu pouco ao longo das últimas décadas. Existe uma percepção recorrente que o setor de GLP é pouco inovador. E muitas vezes essa percepção ela nasce de uma associação muito simplista. Como o botijão continua sendo o mesmo, tem a mesma aparência há décadas, conclui-se que a indústria permaneceu a mesma. Mas essa é uma visão totalmente equivocada. Eu gosto de utilizar o exemplo da caneta Bic Cristal. A Bic Cristal foi lançada em 1950, com um design tão robusto e inovador que até hoje, 76 anos depois, ela permanece igualzinha. Então, o nosso botijão ele não é um símbolo de falta de inovação. Na verdade, ele é um exemplo, um grande exemplo de engenharia bem-sucedida. O seu desenho permanece porque ele foi concebido para ser robusto, seguro e confiável. Em um setor que a segurança é um valor inegociável, preservar aquilo que já foi amplamente testado não representa falta de inovação, simplesmente ela representa responsabilidade.
E a verdadeira inovação no setor ela acontece em tudo que ao redor do botijão. Então, hoje, cada etapa da cadeia de distribuição ela é mais inteligente, mais conectada, mais eficiente do que há poucos anos, e utilizamos dados para planejar operações, tecnologia para otimizar rotas, sistema para monitorar ativos, ferramentas digitais para aproximar empresas e consumidores, como a gente vai ver já no bate-papo que a gente vai ter com a Fernanda e com o Felipe. Em outras palavras, o recipiente continua familiar, mas a indústria que nos coloca na mão do consumidor ela mudou profundamente. E essa transformação ela não aconteceu por acaso. Ela é uma resposta aos desafios que nós temos. Então, na América Latina, nós temos recados muito diferentes entre si, mas a gente compartilha desafios muito comuns entre todos os mercados. Nós precisamos continuar aumentando a eficiência operacional para manter competitividade em um ambiente de custos cada vez mais, que crescem cada vez mais. Precisamos ampliar investimentos em infraestrutura, logística e armazenamento para garantir o abastecimento com qualidade e segurança. Precisamos de ambiente regulatório que concilie proteção ao consumidor, estímulo ao investimento e previsibilidade. Então, precisamos fortalecer a segurança energética, que é fundamental. Então, os últimos acontecimentos que nós estamos vendo nos últimos anos, e esse ano mesmo, ela mostra que desde que a segurança energética, a energia, ela deixou de ser uma questão econômica para assumir um papel estratégico. Nesse contexto, o GLP demonstra diariamente a sua importância pela capacidade que ele tem de chegar onde outras fontes não chegam, pela sua capilaridade, assegurando abastecimento seguro para milhões de famílias, estabelecimentos comerciais, atividades produtivas nos mais longínquos rincões na América Latina. Ao mesmo tempo, o nosso consumidor também mudou. Mudou porque hoje ele espera conveniência, ele espera rapidez, ele espera transparência e ele espera uma experiência digital semelhante àquela que ele encontra em outros setores da economia. Então, essa mudança ela levou o nível de exigência e impulsionou uma agenda de inovação. Nesse cenário, as tecnologias como digitalização, automação, análise avançada de dados, inteligência artificial, elas passam a desempenhar um grande papel. Elas não são simplesmente ferramentas que se adotam, elas transformam a indústria com decisões melhores. Antecipam padrões de consumo, otimizam estoques, reduzem os deslocamentos necessários, melhoram a manutenção de ativos e aumentam, sobretudo, a segurança das operações, oferecendo a um consumidor cada vez mais exigente um serviço cada vez mais eficiente. Então, ao lado dessa transformação digital, nós temos também o lado da sustentabilidade, que também ganha protagonismo. E o GLP, por suas características, posicionam ele de uma forma fundamental, um aliado importantíssimo da transição energética, especialmente em países onde nós temos grandes dificuldades, como na nossa região da América Latina, e desigualdade de acesso à energia. Então, o desafio não é só reduzir a emissão, mas garantir uma transição energética tecnicamente viável, economicamente acessível e, principalmente, socialmente inclusiva. Então, nesse contexto, a inovação ela encontra soluções, melhora a competitividade, melhora a segurança energética e com responsabilidade ambiental, que isso é fundamental. Então, as organizações que liderarem essa transformação elas serão capazes de antecipar essas tendências. São aquelas que inovam, investem em inovação sem esquecer nas pessoas. Tá? Eles vão utilizar a inteligência artificial e todos esses outros elementos, todas essas ferramentas, mas continuarão dependendo do conhecimento acumulado ao longo de décadas de sucesso do setor. Tá? Então, é uma competição permanente e eu gostaria, para finalizar essa nossa discussão inicial aqui, eu gostaria de ser uma pequena reflexão sobre as grandes inovações, que elas nem sempre são as mais visíveis. Elas, em muitas ocasiões, acontecem de forma silenciosa, tornando operações mais eficientes, cadeias logísticas mais inteligentes e serviços mais seguros. Isso é o que acontece na nossa indústria de GLP. Talvez essa seja a nossa maior característica. Então, enxergamos apenas um botijão. A gente deixa de enxergar toda a cadeia que tem engenharia, tecnologia, inteligência, inovação, trabalhando dia a dia para entregar com segurança, eficiência e confiabilidade um produto fundamental para milhões de famílias. Então, essa capacidade de evoluir continuamente continuará garantindo a relevância do GLP e o futuro da matriz energética na América Latina. E esse é o que eu queria deixar de mensagem para vocês. Fabrício, acho que você foi, poxa, assim, preciso no teu comentário. Obrigado aí pela abertura, que bela abertura. Isso aí merece um vídeo institucional com essa. Ficou muito bom. Obrigado. E eu acho que aproveitando
até no que foi tratado, antes de passar para os nossos panelistas hoje, eu vou fazer uma apresentação breve, como eu tinha dito, da Widergy, que para explicar um pouquinho, para quem ainda não conhece, deixa eu só subir ela aqui, compartilhando com vocês um pouquinho sobre a Widergy. Acho que vocês todos estão vendo aí a tela, certo? Bom, acho que na linha do que o Fabrício comentou, muitas empresas do mercado de GLP na América Latina passam por desafios diferentes de outras partes do mundo. E eu acho que bem aí onde que a Widergy se encaixa. Nós somos uma empresa, presente em mais de 8 países, com mais de 30 clientes, e essa capilaridade que nos dá uma visão única de que a dor de um cliente em um país é muito similar à do outro. Tá? Então a gente conhece o mercado de utilities. Nós trabalhamos com empresas de energia elétrica, água, gás encanado e GLP. Então a gente entende bem o mercado e entendemos bem essas dores que acontecem no Chile, que acontecem na Colômbia, que acontecem no Brasil, e a gente consegue transportar esse conhecimento de um lado para o outro. Tá? O problema não é tecnologia, né? Essa fragmentação do conhecimento. Eu vejo que a nossa proposta ela é muito simples de dizer, mas é muito poderosa na execução. É digitalizar 100% o ciclo de vida de um cliente. Tá? Do primeiro contato até a jornada de pós-venda, o cliente não tem que entender emenda. Tá? Acho que vai muito no que o Fabrício falou nesse processo. Ele tem que sentir que a jornada é uma jornada contínua e inteligente. Se outros mercados têm essa jornada, por que o mercado de GLP não teria? Acho que essa que é a nossa grande proposta. E entra no conceito de one-stop shop, que eu tinha falado anteriormente. Imagina você conseguir centralizar a tua operação numa plataforma unificada, onde a inteligência artificial ela atua não como um chatbot, mas como um agente especializado que ele resolve, ele aprende e ele evolui por si. Tem uma redução drástica de complexidade técnica e também, consequentemente, também diminui risco de fraude nesse processo. E tudo isso de forma integrada, trazendo uma maior receita através de notificações inteligentes, promoções cruzadas. É uma omnicanalidade real, você conseguir acessar por vários canais o mesmo cliente de uma forma que seja fluida. E a gente tem clientes nesse mercado na América Latina que já usam dos nossos serviços no mercado específico de GLP também, que conseguem ter ganhos muito grandes em eficiência, em números, em contatos com o cliente, tempo reduzido de resposta e solucionar problema para o cliente, fazer todo o processo de venda. Então, acho que utilizando dessas ferramentas que a gente entende dentro dessa plataforma One Stop Shop, a gente reduz atrito e mantém a fidelidade do nosso cliente, mantém a previsibilidade que o mercado de GLP tanto demanda. Tá bom? Acho que essa a pequena introdução da Widergy que eu queria fazer. Então, eu gostaria de chamar o Felipe para começar a nossa apresentação com uma provocação, Felipe. Eu acho que, olhando para a operação da Copa Energia, como que vocês vêm utilizando a tecnologia, para transformar os processos logísticos, ganhar eficiência e apoiar uma operação cada vez mais inteligente? Obrigado, André, e obrigado também, Fabrício, pela ótima abertura. Acho que a gente começa aqui a discussão já num patamar legal, assim, de densidade. E eu concordo 100% com o que o Fabrício trouxe. Não é porque o nosso botijão é o mesmo há anos, não quer dizer que o setor não inova, muito pelo contrário, acho que é ali sim uma tecnologia bem sucedida. Gostei da figura de linguagem ali, trazendo a caneta BIC para esse papo. Trabalhei na Faber-Castell, que é uma empresa de 260 anos, fazendo os mesmos lápis de cor e é sinônimo de qualidade e segue inovando, enfim. Então, acho que não é porque o produto ali principal segue o mesmo que a gente não
não está olhando para o setor como um todo com tantos desafios para levar a inovação a sério, né? E aí, falando um pouquinho da Copa aqui, bom, a Copa Energia é uma junção de duas empresas tradicionais do setor, então Copa Gás com Liquigás. Então o nome Copa Energia é um nome recente, é um nome de 4 ou 5 anos desde essa fusão, mas é uma empresa que tem aí seus 70 anos de história. E aí, André, pode passar para o próximo, só para a gente começar desse slide aqui, olhando para a área de inovação aqui, como é que a gente primeiro estruturou, acho que é importante a gente começar com uma estrutura, né? O que é o ambiente, ou como é que a gente pensa a inovação, ou como a gente se comporta a inovação. A primeira coisa é a gente estruturar uma estratégia aqui de curto, médio e longo prazo, né? Então a gente tem alguns horizontes aqui de olhar para a gente poder levar a inovação, seja para um desafio incremental da companhia, que a gente pode resolver rapidamente, seja para um desafio mais estrutural, e aí leva mais tempo para a gente conseguir chegar a resultados concretos e levar a mercado, levar ao nosso cliente final essa solução. Então, no time de inovação, a gente está olhando aqui nessas 3 camadas, né? Uma camada que a gente chama aqui de cultura e inovação aberta. Essa aqui é uma camada que a gente espera ou deposita nossos quick wins aqui, né? Nossas vitórias a curto prazo. Então, a gente pega desafios da companhia e olha para o mercado, e olha para o ecossistema e se conecta a soluções para a gente conseguir resolver a curto prazo aqui. Então, trazendo ganhos para as nossas áreas de negócio, olhando num horizonte mais curto. Então, a gente tem aqui conexões com o Cubo, é onde eu estou aqui hoje, com o time do MIT, enfim, eventos como o Energy Summit, Web Summit, que a gente consegue trazer soluções para os nossos times de negócio, né? Uma segunda parte ali, uma segunda camada que a gente chama de novas tecnologias, aí é onde a gente está aportando, de fato, tecnologia ao nosso negócio, seja hardware, seja software, seja experiência do cliente, seja processo de digitalização. Então, essa aqui é uma grande parceria com os nossos times aqui. Então, a gente recebe esses desafios da companhia, seja o time de logística comercial, o time de CX, ali, de experiência do cliente, o time de operações que está ali dentro dos nossos centros operativos. A gente recebe essas demandas e entende como a gente pode aportar tecnologia junto com eles nessa parceria, que eles são ali os detentores do desafio, né, da dor, são eles que sentem a dor latente no dia a dia, e a gente consegue aqui pensar juntos em soluções para resolver essas dores. E a terceira parte, que aí é a nossa camada mais a longo prazo mesmo, é pensar nessa transição energética, é pensar em novos energéticos, é pensar em novas soluções para o GLP, usando pesquisa e desenvolvimento, junto com institutos de pesquisa, junto com universidades, onde a gente está olhando lá para um caminho mais longo prazista. E aí, André, se você puder passar, eu acho que o segundo slide aqui a gente mostra como é que é a nossa tríade aqui, que é o nosso mandato, basicamente. Então, tudo que a gente está fazendo dentro da Copa Energia e pensando em inovação, a gente está pensando nesses 3 grandes pilares, né? Eu gosto de olhar o pilar do acesso com um olhar de eficiência. Ele deveria ser o olhar mais eficiente aqui. Então, a gente deve chegar de maneira sempre mais acessível e mais confiável para os lares dos nossos clientes e para os negócios dos nossos clientes, né? Então, a gente está falando aqui, a Copa hoje ela tem um modelo tanto B2B2C, vamos chamar assim, né? A gente vende para revendas que vendem para o consumidor final e a gente vende para negócios, né? No modelo B2B. Então, chegar de maneira eficiente na hora certa, no momento certo, do jeito mais simples, mais barato, mais eficiente possível, é o que faz a diferença no nosso negócio, né? Então, eu concordo que a gente tem que olhar lá para a transição energética, olhar para um caminho mais sustentável no nosso mercado, mas tão importante quanto é esse desafio atual da gente conseguir usar a plataforma do GLP como uma plataforma de acessibilidade. A gente sabe que hoje o GLP está presente em mais de 90% dos lares dos brasileiros, a gente tem a capacidade de estar em mais de 98% dos lares. Então, pensar esse caminho como uma plataforma de acesso, acho que é o caminho mais importante para não ser só olhar para isso como um monoproduto, mas sim como, se a gente consegue chegar até lá, a gente pode chegar lá de maneira eficiente e, quem sabe, trazendo novos energéticos no futuro. O segundo pilar, que é tão importante quanto, é o pilar da segurança, né? Nosso mercado é um mercado altamente seguro, deve ser, né? Porque
é um produto que ele tem ali uma exigência de segurança muito, muito alta, muito elevada. Então, a gente não pode ter nenhum problema com o nosso botijão no negócio das pessoas ou nos lares dos brasileiros. Então, esse olhar para a segurança, ele é aqui basicamente o nosso mantra. A Copa fala sempre aqui nas suas reuniões com todos os colaboradores que não existe um negócio sustentável, lucrativo, se ele não for 100% seguro. Então, não tem vida que valha menos do que olhar para o negócio aqui. Então, o nosso olhar para as nossas vidas, ele é muito importante, seja dentro do nosso negócio, né, dentro dos nossos centros operativos, dentro da nossa logística, mas também pensando lá na casa do consumidor final ou no negócio em si. E aí o terceiro pilar aqui dessa tríade é o pilar de transição energética. Então, pensar em novos usos de GLP, pensar em novos combustíveis, esse é o nosso grande olhar aqui para o futuro, tá? E aí, para o último slide aqui, eu separei o que a gente, tentando tangibilizar aqui o que a gente está falando nessa tríade, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns projetos nossos aqui, junto com as áreas de negócio, que estão em execução, que vem na nossa esteira aqui de inovação, passando desde a ideação desse projeto, fazendo uma POC, um MVP, indo para um momento de piloto, para um ambiente real, e depois atingindo ali a escala para a gente conseguir chegar a todos os nossos centros de operação e chegando ao nosso cliente final. Então, pegando aqui alguns exemplos, todos esses estão compostos ali naquela tríade que a gente falou, né? Então, olhando aqui para as nossas parcerias com o comercial, por exemplo, nossa aplicação de tecnologia aqui, eu trouxe dois grandes exemplos. O primeiro deles é um sistema de previsão de demanda. Então, o nosso revendedor poder saber quando que vai acabar o gás ali na casa do consumidor final, né? Então, ele ter ali um sistema que ele consegue proativamente roteirizar melhor as entregas dele, saber que naquele dia ele deve ligar para aqueles clientes para não faltar o gás na casa do cliente, e da mesma forma, olhando para o consumidor final, ter uma reposição de gás mais garantido, né? A gente sabe que o gás na casa do consumidor final, ele nunca acaba num momento ok, né? Ele está sempre ali ou aquecendo um banho, ou aquecendo um leite do filho, ou fazendo uma comida para sua família. Então, nunca é um momento que é ok terminar o gás, né? Então, conseguir fazer essa reposição de gás mais garantida, a gente se antecipar e saber que vai acabar o gás é super importante. Então, aqui a gente tem alguns modelos de predição, usando inteligência artificial, usando modelos estatísticos, enfim. Então, a gente combina alguns deles para conseguir prever essa demanda e entregar isso tanto para o consumidor final quanto para o nosso revendedor, tá? Pegando uma segunda lógica ali de logística, olhando para esse prisma aqui, que é super importante para o nosso negócio, a gente tem alguns projetos em parceria aqui com o time de inovação que são super relevantes para a companhia. Então, o primeiro deles é a telemetria, a gente saber o quanto de gás tem ali naquele botijão ou naquele tanque. Quando a gente fala de um cliente a granel, né, um cliente B2B, é a soma de hardware com software, com inteligência artificial para conseguir auxiliar ali nessa predição e conseguir aferir o quanto que de fato tem ali naquele tanque. Acho que o olhar aqui para a logística é sempre de eficiência operacional, né? Então, grande parte do nosso custo enquanto negócio é logístico, né? A gente conseguir fazer uma distribuição mais eficiente, e se a gente sabe o dia certo que vai acabar o gás, a gente consegue fazer uma entrega numa faixa ótima de consumo, que a gente chama, para não chegar numa zona crítica e para a gente ter ali uma entrega de gás satisfatória para os nossos clientes. Da mesma forma, a gente também usa tecnologia para a nossa parte de frotas, seja fazendo a roteirização, seja simulando e otimizando a nossa frota logística. Então, esses aqui são dois projetos que a gente está olhando para a nossa frota e entrega no dia a dia. Roteirização era um desafio bem relevante aqui da companhia, porque dependia muito de esforços manuais, né? De pegar ali o faturamento do que vai ser a entrega no dia seguinte e termos ali operadores logísticos que precisam fazer um a um. E aí a inteligência artificial vem auxiliando muito a gente já em formato de testes controlados para a gente poder passar para a operação como um todo
uma roteirização que não só otimiza o serviço desse operador logístico, mas ela também responde ao dia a dia, né, ao que está acontecendo ali no dia. Então, o paralelo aqui que a gente faz é como se fosse um mapa estático versus um Waze, né? Então, se tem alguma rota que teve algum problema no dia que aquele caminhão não pode passar por ali, ou se chegou em algum cliente, ele não pôde atender a gente por algum motivo específico, a gente vai encaixar algum outro cliente no dia, ou vai encaixar um pedido emergencial, que às vezes acontece. Então, isso aqui é tudo a nossa capacidade de responder a esses insumos ali que acontecem ao longo do dia de maneira mais proativa e mais rápida, né? Então, otimizando ali a nossa logística. E, por fim, aqui, os últimos exemplos que eu quis trazer para esse papo, e aí vou deixar também super aberto para as perguntas que vierem, enfim, a gente pode se debruçar aqui em qualquer um deles ou em outros tópicos que venham a surgir em relação à Copa. O último bloco aqui seria o bloco olhando para as nossas operações em si. A gente tem aplicado muita inteligência artificial nos nossos centros de operação. Então, a gente tem hoje 25 centros de operação no Brasil e mais 30 e poucos centros de distribuição, totalizando ali 56 centros. E aí a gente vem aplicando inteligência artificial, e aí trouxe 2 exemplos. Um para leitura de tara dos botijões. Então, antes era um trabalho muito manual, que os nossos operadores de leitura de tara tinham 3 segundos, basicamente, para digitar quanto era a tara de cada botijão, para a gente conseguir fazer o enchimento perfeito ali daquele botijão. E hoje, nossa inteligência artificial ela já é capaz de detectar 98% dos botijões com precisão 100%. Então, já facilita muito o trabalho dos nossos operadores ali de leitura de tara. E a mesma coisa aqui, pensando em segurança, para detecção de vazamento. Então, era um processo super manual, que antes a gente tinha ali um operador 100% dedicado a esse processo para entender como é que aquele botijão poderia sair o mais seguro possível, desde o lacre, passar por todos os processos de detecção de vazamento, mas hoje a gente tem um auxílio de câmaras e de câmeras mesmo, olhando ali para alguns recursos, sejam calor, sejam ruído, de algumas formas a gente consegue detectar vazamento dos botijões para a gente, ao longo do processo ali dentro do centro de operação, conseguir trazer o botijão de volta, fazer algum reparo, fazer algum acerto antes desse botijão sair para dentro das nossas operações, tá? Então, trouxe alguns projetos aqui enquanto título de exemplos, mas acho que o mais importante aqui é a gente trazer essa capilaridade de inovação para dentro do nosso negócio, levada a sério, fazendo testes, para que depois a gente consiga operar isso em escala, visando ser mais eficiente para o nosso cliente, chegando mais simples, chegando mais rápido, chegando mais barato, não rompendo nenhuma parte do nosso sistema, seja na logística, seja lá na ponta, quando a gente já está dentro do nosso cliente. Então, é um pouquinho do que eu quis trazer hoje aqui para dar meus 2 centavos de contribuição. Certamente, Fernanda também vai trazer cases muito legais aí da Ultra, e fico à disposição aqui para trocas futuras. Legal, Felipe. Muito, muito obrigado. Acho que dá para fazer uma reflexão interessante no caminho da inovação. Inovação não é só sistema, inovação não é só logística, é um conjunto, é tudo, e vocês olham dessa forma assim, bem, bem ampla, e com certeza está trazendo ideias para os colegas que estão assistindo aqui hoje no nosso webinar, para talvez coisas que dentro das operações nunca tenham visto, nunca tenham pensado. Falei, poxa, isso aqui também é uma possibilidade. E você trouxe aí muito bem. Muito obrigado. Antes de passar para a Fernanda, só vou lembrar a todos aqui que a caixinha de perguntas está aberta, deveria estar aberta, mas acho que está aberta sim. E, por favor, mandem perguntas. Se vocês, a gente vai tentar responder algumas aí antes do final do nosso webinar, ao vivo, mas as que não forem respondidas e tiverem a identificação, é importante que tenha identificação para a gente saber para quem responder, né? Pode mandar, porque a gente vai encaminhar para quem sejam essas perguntas, e a gente se compromete de responder todas e cada uma delas, tá bom? Então, já aproveitando para chamar a Fernanda da Ultragaz, vou também fazer uma provocação aqui para você, Fernanda. Acho que a Ultragaz ela vem avançando na digitalização da jornada dos clientes, né? Como que foi esse processo de desenvolvimento e implantação do aplicativo, e quais que foram os principais desafios ao longo desse caminho aí que vocês tiveram?
Bom dia a todos de novo, né? Obrigada aqui pelo convite, né? E pela companhia de vocês. Boa provocação. Acho que Fabrício, né? E o Felipe já trouxeram bastante insumos do negócio e do próprio, né, setor. Acho que o meu olhar, aí pode avançar, né? Acho que abrindo aqui a conversa, o meu olhar ele está muito na linha de uma provocação mais simples, né? Porque quando a gente fala de canal digital, a gente está sempre falando de um aplicativo, de uma tela, de um botão, né? Então, assim, como é que a gente faz tudo isso funcionar, né? E para mim ele está menos nessa questão da ferramenta e mais na relação que ele cria com quem está usando, né? Como é que a gente garante que isso vai funcionar e vai mudar a vida de quem está usando? Então, acho que para a gente, né, da onde a gente parte, né, acho que o Fabrício falou bastante, né, quando compara a gente com o botijão, com a caneta Bic, né, trazendo um pouco dos elementos de logística, né, ali pela voz do Felipe. Então, a nossa operação sempre foi, o nosso DNA do setor, ele vem desse lugar de excelência operacional, né? Isso é DNA ali de todo o setor. Assim. A Copa está completando 70 anos, a Ultragaz está completando 90, né? Prestes a completar 90 anos. A Ultragaz é responsável pela criação do setor, né? Acho que o primeiro botijão vendido, envasado, veio através da Ultragaz, então acho que inaugurou esse movimento. E assim, nem sempre isso sempre vem atrelado, né? Um movimento de empreendedorismo, um movimento tecnológico e para responder alguma dor, né? Então acho que esse é o lugar que, né, eu gostaria de avançar aqui com essa nova mudança que o Fabrício falou bastante. Né, a gente deixou de falar só da experiência, da segurança, da qualidade do produto, para falar de experiência do cliente. Né? Então, além de todo esse processo da tecnologia, veio a pergunta do cliente. Né? Como é que a gente para escutar esse cliente? A gente vê que tem 3 pontos bem importantes na jornada, né? Que é a insegurança dele na compra, de ficar sem o produto, o medo da hora que vai acabar, a dúvida, né, do pedido, se esse pedido, como é que ele registra esse pedido, qual é a sensação de não enxergar o que vem depois, quanto tempo vai demorar ou não. A segunda vem do esforço que ele faz para fazer isso, né? Então, ele precisa resgatar um telefone, ele precisa ligar, ele precisa, né? Ele tem um esforço muito grande para fazer, e, por final, a confiança que ele tem nesse processo, né? Então, acho que tudo isso mudou, né? Acho que pode avançar para mim, para o próximo. Então, assim, o que mudou, né? Da onde vem? Esse cliente, o Fabrício falou bem ali, né? O nosso cliente hoje que compra o GLP, ele é o mesmo cliente que pede, né, um carro por aplicativo, que pede uma comida por aplicativo, que faz compra pelo celular, né, que tem diversas formas de disponibilidade ali, de acesso, tanto físico quanto digital, e ele não separa mais essas experiências em caixinhas, né? Ele guarda numa régua só. Acho que esse é um ponto extremamente relevante. É o mesmo cliente, né? A mesma pessoa, né? A mesma pessoa com as mesmas necessidades, né? Então, o resultado para de comparar a gente com a gente mesmo, né? Já não compara mais a gente com a Copa, né? Não compara a gente com as empresas do setor. Ele tem um repertório, o repertório dele aumentou demais, né? Então, como é que a gente acompanha isso? Acho que tem todo esse movimento de inovação e de tecnologia, mas tem um ponto importante que é quem move isso. Né? Eu acho que quando a gente começa, pode avançar, falar do desafio, né? O desafio mudou, não tem mais, a gente não está falando mais de produto, a gente está falando de propósito, né? E o que aquilo vai ganhar, né? Como é que a gente ganha o cliente todo dia? O que aquela experiência naquele canal, seja ele qual for, digital ou físico, ou o conjunto deles, vai gerar de benefício para o cliente, né? E ganhar o cliente todo dia, que eu acho que esse é um grande desafio que tem no setor, né? Por toda a intercambiabilidade, por toda a facilidade de troca, é todo dia. Então, a gente vende um botijão todo dia, faz uma entrega todo dia. Então, é um trabalho que parece ser simples, ele não é, né? Ele tem uma complexidade muito grande por trás. E isso é uma rotina de mudança diária, né? Porque a decisão dele muda todo dia. Então, quando a gente olha para
né, e falando um pouco da tua provocação, quando a gente olha para as decisões, a gente tem que olhar todo dia a forma de reduzir passos, a forma com que a pessoa vai resolver o problema com mínimo esforço, a forma de reduzir texto, né, entregar a informação correta na hora correta, acho que o Felipe falou bastante disso, né, reduzir espera, ter uma confirmação imediata, ter uma visibilidade do que está vindo na jornada como um todo, né? Então, como é que a gente trabalha isso de forma consistente e que resulte em entrega, né? E aí eu acho que a gente pode passar para o próximo, para mim, por favor. Quando a gente sai desse lugar de que o cliente no centro é slogan e passa para um lugar de que a gente toma decisão, né? A decisão é tomada pautada no que o cliente traz e pauta para a gente. Então, na concepção, eu preciso atender às necessidades reais. Na operação, ela precisa ser desenhada para tirar o esforço, né? E na evolução daquilo a próxima entrega. A gente faz uma entrega pensando na próxima, né? É a diferença entre falar do cliente e decidir a partir dele. Pode avançar. E aí a gente pensa, né, que eu acho que o Felipe trouxe bastante isso também, de que a gente não está mais isolado dentro das empresas, né? Os clientes, eles não enxergam os departamentos, eles enxergam a experiência. E a experiência vem de uma visão extremamente integrada do que a gente faz para chamar atenção, do que a gente faz para o cliente experimentar, né, do que ele de fato vive ali e que vai garantir a permanência. Né? É o cliente intensamente vivendo a jornada. E aí, para dar um exemplo bem simples, quando a gente olha para pagamento, né, em todos os meios que a gente tem dos canais, quando a gente olha para pagamento, é um exemplo concreto dessa engenharia toda que está por trás do ponto. Ele está lá no final da jornada, né? Ele é um detalhe no final, mas é um dos momentos de maior confiança na relação, né? É um ponto em que da integração entre todas as etapas fica visível para o cliente. Oferecer diversas formas de pagar, reconhecer na prática que os clientes são diferentes entre si, cada um vai querer pagar do seu jeito e pagar com o melhor meio que ele tem disponível. A conveniência é deixar a pessoa escolher, né? Não faz sentido para ela a obrigação de um determinado pagamento. Aí, além disso, ele precisa, depois daquilo, ele ter a previsibilidade, ter segurança na transação, autonomia para resolver o processo ali sozinho, sem precisar de ninguém para concluir. E quando o pagamento flui, qual é a sensação dele? Que a jornada inteira funcionou, né? Então, quando a gente olha para o canal digital, tangibilizando uma jornada do cliente, tem que olhar para essa integração, né? Para essa engrenagem, para essa engenharia dentro de todo o sistema, né? Então, quando ele é construído assim, que ele parte dessa necessidade e que as áreas passam a enxergar não só o seu papel, mas o papel que vem antes de você e o que vem depois, né? Esse eu acho que é um grande desafio na construção e na implementação dos canais digitais aqui para a gente, né, tem bastante aprendizado nesse sentido. Esse é o que muda o jogo no final, porque é o que você vai garantir que a experiência corresponde à expectativa do cliente. E aí, pode evoluir, pensando que, trazendo também a resposta para a sua provocação, a única coisa que a gente tem certeza em relação a todos os canais e que a gente aprendeu bastante é que ele nunca está pronto, né? A relação com o cliente é viva, o que mantém a experiência boa não é o lançamento do canal, mas é o ritmo de ajuste, né, é a engrenagem girando, é ouvir, corrige a rota, volta, ouve de novo, corrige de novo, né? Por isso que o feedback do cliente vira prioridade, né, de verdade. Cada ciclo que a gente entrega uma versão nova é uma melhoria, né? Uma próxima, a gente já entrega uma melhoria pensando na próxima, né? Com uma promessa de cada vez deixar fluir o processo e ter uma melhor experiência para o cliente. E quando isso tudo sai da rota, isso fica na memória dele. Vai ter algum tipo de atrito, vira atrito, e o que garante é como é que a gente resolve esses problemas de forma rápida, né, para que ele tenha uma percepção que a marca resolve. Então, recuperar bem também uma falha nesses canais costuma gerar mais confiança do que a jornada que, por sorte, pode não ter dado errado, né? E aí, caminhando um pouco para falar, pode mudar, para falar de final, né, caminhando aqui para o final, para falar um pouco do que a gente imagina, que a gente, nessa construção, o que a gente enxerga de futuro dessa conversa não está sobre em ter mais produto ou ter mais canais, mas é sobre
a gente entender melhor quem consome o canal, né? Não tá, e a solução não é um único canal, mas na capacidade de estar onde o cliente quer e precisa, né? É ter a melhor jornada em cada interação. Então, não basta ter um aplicativo, um canal digital, né, um site ou qualquer plataforma de e-commerce. É em construir um ecossistema de relacionamento, né, que reflita, de fato, a diversidade que o nosso mercado e a nossa categoria tem, né? E a pluralidade de soluções que a gente vai integrar nesse ecossistema para garantir a consistência em cada ponto de contato, né? E vale lembrar que a escolha do cliente acontece todos os dias, né? Cada interação é uma oportunidade de fortalecer confiança, gerar valor e corresponder à expectativa de um mercado que muda muito rápido, né? A gente, se nesses 90 anos de história, né, se a gente for falar dos últimos 5 anos, a gente viveu, né, 50 anos em 5, de tanta velocidade e de tanta mudança que a gente percebeu na dinâmica do consumidor, né? Então, cada oportunidade passa a fortalecer e passa, né, a confiança, né, gerar valor e corresponder à expectativa desse cliente. Então, se eu puder deixar uma única ideia aqui e de aprendizado e do que a gente está colocando e que a gente aplica, né, em todos os pilares aqui, em todas as nossas caixinhas de forma integrada, é que a experiência vai ser definida pela capacidade de estar presente, relevante e conectando a realidade do cliente. O canal é só um meio, né? O que importa de fato é a relação que a gente vai criar e que a gente vai sustentar com o cliente. Acho que esse é o principal recado, pensando em tecnologia, pensando, né, em tudo que está disponível no nosso ecossistema ali, né, a IA nos desafiando diariamente, né, o cliente com acesso à informação e com uma velocidade, às vezes, mais rápida do que da própria empresa, né, mas é o que vai permanecer no final do dia, é o poder e o que vai importar é a relação, né? Então, acho que olhando para isso, olhando para o cliente, e a forma como a gente escolhe se relacionar com ele, seja por qualquer canal, é o que vai estabelecer a melhor experiência em cada um deles, né? Então, acho que toda vez que a gente parte aqui para olhar um novo canal, a gente parte para olhar qual é a relação que eu vou ter com o cliente e o que, de fato, eu vou entregar de melhor para ele na ponta, resolvendo um problema real, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, mas acho que o principal recado é que não é só o meio que importa, o que importa é a relação. Muito obrigada. Agora, falando, muito obrigado, Fernanda. Eu particularmente achei inspirador o tua apresentação. Eu acho que isso traz para todos nós que estamos nesse mercado uma visão distinta, talvez, ali, pontos que a gente, que nem foi no caso do Felipe, pontos que não necessariamente a gente tinha avaliado. Então, para todos nós, eu tenho certeza que foi muito inspirador. E, aproveitando isso, eu tenho certeza que nós temos, e agora vou na surpresa aqui, tá, gente? Vou deixar aqui mais um pouquinho, mas para aproveitar também dar o recadinho, quem quiser receber essa apresentação, ela pode ser disponibilizada, só mandar um e-mail para a gente no sales@widerge.com, mandar para a gente um e-mail, falar, eu queria a apresentação do nosso webinar, para você que está vendo agora, para você que está vendo gravado também, só mandar para a gente que a gente consegue compartilhar com vocês esta apresentação, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser um material de estudos aí muito importante para todos. Eu vou tirar aqui a tela, já deixando o recado. Dúvidas, por favor, mandem na nossa caixinha. A gente tem ainda mais, talvez, uns 10 minutos. Nosso objetivo era terminar aí 10 para meio-dia, para também não interromper a saída do almoço do pessoal. Deixa eu interromper o compartilhamento. Voltamos para a sala principal. Deixa eu procurar aqui as perguntas, que a gente já tem algumas perguntas aqui. Temos aí algumas perguntas. Eu vou escolher uma aqui. Tem uma do Ives Doreto, tá? Ives Doreto, eu vou colocar para responder ela ao vivo. Aí eu vou pedir para os comentários de todos nós aqui, o que vocês acham sobre. Aparece para todos aqui, eu acho, né? Ives Doreto, o consumidor final espera do GLP a mesma experiência de outros setores digitais. O que vocês acreditam que ainda falta para o cliente GLP ter uma jornada realmente omnichannel? Achei que é uma pergunta bem ampla. Alguém se predispõe a começar a responder?
Se alguém Acho conheceu que o eu Ives posso. também, se alguém conheceu o É. Ives também, já pode começar a responder também. Oi, Ives. Posso começar aqui, aí peço ajuda também dos meus colegas. Quando a gente fala de omnicanalidade, é uma coisa, né, bem complexa, né? Porque eu acho que hoje a gente tem múltiplos canais à disposição do cliente, né? Eu acho que o grande desafio, e eu não acho que é só do GLP, mas de todas as indústrias, é de fato você criar uma intercambiabilidade entre esses canais de forma muito fluida, né? Então, eu acho que hoje a gente tem tecnologias disponíveis, tem muita, né? A gente tem a ajuda, né, da inovação, de todo o desenvolvimento, de novas opções, mas eu acho que a gente garantir essa fluidez, né, dentro de toda essa multicanalidade, e sem esquecer do nosso principal vetor, né? Hoje, o nosso principal vetor é o nosso revendedor, é quem de fato leva, né, o produto na casa do cliente. Então, a gente precisa também garantir o ritmo, né, das inúmeras revendas distribuídas aí nacionalmente, que façam esse trabalho, né, nos ajudem, porque a jornada só funciona com o revendedor, né, principalmente quando a gente fala do P13. Então, de fato, tem um desafio na cadeia, que eu acho que ele vai mudando todo dia, né? Mas hoje eu garantir que, de fato, a gente tem uma intercambiabilidade entre as jornadas é um desafio, acho que, de todo o setor. Né? Eu acho que não é só do GLP, né? Eu acho que de todo, principalmente do varejo, né? Uhum. De serviço, tudo que tem serviço, né, atrelado, onde você não entrega só o produto, né? Hoje, a indústria, né, a nossa indústria, pensando no nosso cliente B2C, no B2B, a gente não entrega só o produto, não entrega serviço, a gente entra dentro da casa do cliente, a gente entra dentro do estabelecimento do cliente, né? E aí a gente, com muita tecnologia, a gente depende muito do fator humano, né? Então, hoje, o fator humano para a gente é essencial, né? A pessoa, o cliente e o nosso colaborador, o nosso revendedor, ele é crucial. Então, é um desafio, né? Não dá para a gente colocar a IA na ponta, né, para ela resolver o problema do cliente. Quem resolve é o humano, né? E o humano ele é passível de várias, né, de erro, de falhas, de mudança de script, de jeito diferente. Então, é a gente garantir que tudo isso chegue na ponta de uma forma bastante estruturada. Então, acho que o grande desafio é garantir a mesma experiência de fato, e a gente não, o nosso ponto, né, o nosso setor, ele não só se resolve com tecnologia, né? Ele é muito humano, ele tem muita relação. Então, a gente precisa garantir que essa relação seja fluida, tá? Acho que esse é um ponto aí de desafios que a gente traz para a inovação todo dia, né? Não, legal, Fernanda. Eu acho que o Felipe quer contribuir também alguma coisa nesse assunto, né? Eu acho que a Fernanda foi super bem aqui e concordo 100%. Acho que o único ponto que eu traria aqui para contribuir, acho que vai também um pouco de encontro com a outra pergunta do Ives sobre piloto e escala. E aí, pegando essa primeira parte, eu acho que a gente tem que ter Deixa eu só, muita clareza de... Felipe, então, só para o pessoal acompanhar, deixa eu pegar a Ah, outra boa, pergunta que o Ives soltou e a gente lê ela para todos. Falando boa. sobre piloto. Acho que como transformar projetos de inovação que funcionam em piloto e também em soluções realmente escaláveis para toda a operação. E o que impede essa evolução? Então, essa outra pergunta do Ives aí. Obrigado, Ives, pelas contribuições aí. Já Boa. dá o gancho para o Felipe. Obrigado, Ives. Então, acho que a primeira parte, só seguindo ali no que a Fê trouxe, é que a gente tem que ter muita clareza de que dor que a gente está resolvendo do cliente, né? Essa investigação sendo levada a sério, ela é muito importante, porque por mais que seja o mesmo produto, é o GLP, é o P13, ele está ali na casa de milhões de pessoas, ele resolve problemas distintos. Tem a pessoa que faz comida em casa para vender, tem a pessoa que tem uma família grande, tem uma pessoa que é sozinha. Então, são dores distintas que cada uma delas tem. Então, acho que conseguir entender que tipo de dor que a gente está resolvendo começa a fazer uma jornada que faz mais sentido. A gente escutou que 90%, mais de 90% dos nossos clientes, eles gostariam de ter um atendimento que combine
um robô com um humano. Então, para coisas mais simples, o robô ele resolve, mas tem algum momento da jornada de contato dele que ele quer falar com o humano. E acho que vai de encontro ali com o que a Fernanda trouxe, que em algum momento a gente vai seguir tendo o humano como figura principal desse processo. Então, em todos os pontos de contato, seja ele saindo de casa para ir lá na revenda para comprar o seu botijão, seja ele está ligando para a nossa central, seja ele entrou no nosso site, a gente deve respeitar o mesmo formato de atendimento, dado que a gente entende que dor é essa que a gente está solucionando. E aí, pegando o gancho para piloto e escala, acho que uma parte muito importante aqui de inovação é a gente ter uma esteira muito clara de evolução dos projetos. Então, não sair testando já em escala não é o modelo que a gente acredita. A gente acredita numa estruturação que passa por pesquisa, que passa por ter algum tempo ali de dedicação para investigação dessa pessoa que tem essa dor, qual é essa dor, conversa com o cliente, entende o cliente, vai na ponta, faz pesquisa para a gente começar um projeto inicial. E aí a gente aqui na Copa tem um modelo de MVP piloto escala. Então, MVP, basicamente, ele é um modelo que funciona para validar hipóteses iniciais. Então, ele valida se a tecnologia funciona, ele valida se a gente resolve a dor, se a gente consegue entregar, ele valida premissas básicas, e normalmente é um processo super rápido e barato. Ele é o menor produto viável, né? E o menor produto viável, pensa num carro, ele não é a roda do carro, ele não é o volante do carro, ele não é uma parte daquele inteiro. Ele é uma outra solução que entrega aquele inteiro. Talvez não seja um carro, talvez seja uma bicicleta, né? E aí a gente parte para um piloto. Quando a gente vai para um piloto, a gente vai para um momento que aí sim a gente está testando no ambiente real, né? A gente está testando numa economia real para ver se aquele projeto para de pé, se ele é viável economicamente, se funcionam as instalações, se o fornecedor entrega, se a gente tem a velocidade necessária, se a gente chega no cliente do jeito que a gente projetou, ele é um ambiente real de teste. Aí sim a gente pega uma região, pega um centro de operação, aí a gente faz um teste um pouco mais robusto. Se ele foi validado, se a gente atingiu as premissas necessárias, se a gente entendeu que ele é viável financeiramente, se ele é viável de maneira sustentável, aí sim a gente vai para um modelo de escala, vai escalar ele para os nossos centros de operação, vai escalar para toda a nossa malha, aí já com um playbook já certo. E aí aqui no nosso caso é uma parceria entre a área de inovação e as áreas de negócio que vão tocar essa escala lá depois, tá? Então acho que a esteira aqui e o processo ele é super importante para ter essas aprovações e o projeto ir avançando de forma qualificada. Perfeito, Felipe. Acho que deu uma aula aí de como que a gente transforma um piloto num projeto final. Tem uma pergunta aqui que é diretamente para mim, e participante anônimo. Poxa, bom, eu vou responder ao vivo aqui, mas o pessoal que quiser também mandar pergunta, mandar com o nome. André, você mencionou que a Wydrege também trabalha com empresas em outros países. Sim, estamos começando agora no Brasil, a operação no Brasil. Temos aí 8 países, mais de 30 empresas no mercado há 9 anos. A Wydrege, para quem não conhece, é uma empresa da Argentina, sede em Buenos Aires, e estamos aí trabalhando na América Latina inteira, agora chegando no Brasil. Poderia compartilhar algum case de sucesso e qual é o impacto concreto que ele gerou? Quando ouvi essa pergunta, eu peguei aqui rapidamente alguns números de uma empresa, é a Gasco. Gasco, acho que todos conhecem, é a maior empresa de fornecimento de GLP do Chile, tem sede na Colômbia também, mas a Gasco Chile, especificamente, a gente tem grandes números, tá? 380 mil usuários registrados no aplicativo. Vamos lembrar também que o mercado chileno de gás é muito menor que o mercado brasileiro por população, tamanho e tudo mais. Mas são 380 clientes registrados, um aumento de 7% aí, contra o último mês, contra junho. A gente tem a disponibilidade da plataforma em 99,96% aí de uptime. O nosso NPS também crescendo mês após mês em relação à satisfação do cliente. A gente tem a taxa de atendimento do agente, ele é 98,2%, subindo 0,7% aí comparado no mês anterior. A gente consegue 100% do SLA atendido, 6.300 conversas finalizadas via agente, 5.800 solicitações atendidas via agente também, 144 mil usuários ativos nos últimos 90 dias, então teve um incremento de 11% aí comparado ao mês anterior. Pegar os outros números aqui. E basicamente a autogestão
digital, que isso dá economia no call center, para ter uma ideia, em 30% a gente tem essa expectativa, reduzindo trâmites que são tratados pela autogestão, para depois passar para um call center, para depois passar para um atendimento pessoal, humano, e a tomada de pedidos reduz em 40% para o cliente. Então, acho que são esses alguns pequenos números que mostram muita coisa que a Gasco teve de melhorias de atendimento aí ao longo dos 3 anos que a gente está no projeto com eles. Começou também um projeto pequenininho e vai aumentando. Hoje eles têm uma gama muito grande e, claro, a gente vai poder conversar com vocês, para quem tiver interesse, sobre o mercado de GLP, quais são as soluções que a Widers pode apresentar para vocês, e usando não só o exemplo, mas a experiência e o conhecimento trazido da Gasco. Tá bom? Algumas perguntas aqui, eu estou vendo que o Felipe está respondendo já agora também. A gente vai pegar essa compilado de perguntas, vou mandar para todos, quem puder responder, a gente vai deixar todas as perguntas respondidas e encaminha diretamente. Tem uma pergunta muito interessante da André aqui, que a gente não vai ter tempo para responder agora ao vivo, mas também eu gostaria de responder. Eu tenho certeza que a Fernanda e o Felipe também vão gostar de responder sobre... Já vou deixar a pergunta aqui para todos. Quais são algumas ações que vocês aplicam para fidelizar o cliente diariamente e não somente no momento da compra? Então, eu acho que é um assunto muito interessante, que a gente, infelizmente, não teremos tempo, respeitando aí o tempo de todos. A gente está na hora já de encerrar o nosso webinar, mas... Antes de mais nada, agradecer de novo Fabrício, Fernanda, Felipe, pela presença, pela parceria, pela oportunidade de estar junto da Widergy aí, e nós estarmos com vocês, claro, nesse webinar, e com certeza teremos outros, e será um prazer recebê-los para a gente falar mais um pouco desse mercado de GLP. Se quiserem fazer suas considerações finais, a gente já encerra. Bom, eu só queria rapidamente agradecer a oportunidade e assim, a minha apresentação inicial, o meu ponto foi basicamente que foi comprovado com as brilhantes apresentações da Fernanda e do Felipe. Eu mostrei que todo mundo acha que o botijão é velho e o setor não inova, e aí a gente mostrou, o Felipe veio com a pegada de operação, eficiência, e a Fernanda veio com experiência ao cliente. Ou seja, mostrando que toda a cadeia tem uma gama de inovações que a gente aplica todos os dias no setor de GLP, mostrando que o botijão é ótimo, porque ele é robusto, ele é seguro, ele é eficiente, mas atrás dele tem todo um sistema de inovação que está feito justamente para melhorar a qualidade de serviço, aumentar a segurança e melhorar a experiência do cliente. É só isso que eu queria. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Fernanda, Felipe? Eu, do meu lado, agradecer a oportunidade, acho que mais uma vez, né, acho que a complementariedade, né, concordo com o Fabrício ali dos temas, né, acho que tem uma coisa da operação e quando eu falo da gente olhar menos ali, né, o canal é o meio e o que precisa é a relação, é porque o nosso setor ele é muito humano, ele depende no final do dia de relações humanas, né, independente do canal. Então, tem um desafio grande da gente, né, fazer essa engrenagem funcionar bem e a favor do cliente, né? Então, acho que da forma mais eficiente para a organização. Então, acho que esse é um recado importante da gente sempre olhar para a evolução e para a tecnologia, usar ela a favor das relações humanas, né? Acho que essa é a minha grande preocupação e a nossa luta diária aqui para fazer uma organização melhor e um serviço melhor para o cliente. Legal. Fernanda, obrigado. Felipe, também, suas considerações finais? Boa, vou corroborar aqui com vocês todos, acho que com a fala da Fernanda aqui final, acho que em momentos de inteligência artificial, que a gente ficou aí durante os últimos anos se perguntando como automatizar as coisas, como ficar mais produtivo, como usar a IA para deixar você fazer tudo o que você deveria fazer, acho que a gente está num segundo estágio já de entendemos que a IA é uma commodity que está disponível para a gente usar, e que sobra o que somos humanos nessa história toda. Então, como é que a gente vai liderar essa história, nossa capacidade de tomada de decisão, de tomada de risco, de empatia, de olhar para as pessoas, enfim. Então, acho que isso fica para o nosso setor também. E saio daqui feliz pelas trocas. Obrigado, André, pelo convite. Obrigado, time todo. Saio feliz pelas trocas para ver que o nosso setor está olhando para a inovação de um jeito sério, de um jeito consistente, com inovação em todas as pontas da cadeia,
Então foi ótimo trocar aqui e aprender com vocês, e me coloco à disposição aqui para seguir essa conversa também fora daqui. Maravilha. Então, só lembrando a todos, quem tiver interesse, manda um e-mail para sales@widergy.com, não é .com.br, é .com. A gente consegue mandar essa apresentação, também vai estar disponibilizado no YouTube aí para assistir novamente, para poder compartilhar, tudo mais. Tá bom? Também no LinkedIn da Wider a gente vai fazer a publicação, no meu LinkedIn vai ter esse link aí para todo mundo poder acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo uma excelente tarde, uma excelente terça-feira, um excelente almoço, que está no horário do almoço agora, né? Então vamos almoçar e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos pela participação e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, gente.